Olá pessoal, eu sou o professor Eric Martins e no vídeo de hoje eu vou completar a minha série resolvendo toda a primeira fase de vestibulares das universidades estaduais paulistas de 2021. Dessa vez irei fazer então a prova da Unesp do segundo dia, prova que foi aplicada então para quem desejava um curso na área de exatas ou de humanas. Aqui eu separei então as 8 questões de química ou relacionada à química, porque oficialmente são 7 questões de química, mas como costuma acontecer, tem questões interdisciplinares e houve uma questão na prova de física que usava bastante conhecimentos de química, a questão 78, que eu vou resolver também nesse vídeo. Assim como na prova do primeiro dia, teve uma questão de biologia, né, que estava muito relacionado à química. Características da prova, então. É uma prova bem conteudista, não é uma prova que exige muita interpretação. Muitas vezes os textos que a prova traz não são essenciais para que você consiga resolver a questão. Então é ler, identificar qual é o conteúdo e resolver. Essa é a característica, então, da prova da Unesp. Vamos começar? Galera, a questão 69, ela traz um composto químico que é conhecido como o gás mostarda, substância aí capaz de causar sérias lesões na pele, uma substância extremamente tóxica. E ele fala a respeito, né, desse gás, cuja fórmula molecular é... A primeira coisa que nós vamos ter que procurar é a fórmula molecular do gás. Depois ele continua, foi empregado como arma. Se nós olharmos as alternativas, ele deu a opção de arma química ou arma biológica. A arma biológica, pessoal, seria um vírus, uma bactéria, um inseto, né? Algum ser que a gente estuda na biologia, que seria usado como arma biológica, que não é o caso, né? Aqui nós temos um composto químico tóxico. Então, sem dúvida, sem pensar muito, é uma arma química. E aí, para terminar aqui, ele quer saber se foi durante a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, levando então essa a ser uma questão interdisciplinar com história. Bem, vamos primeiramente determinar a fórmula molecular desse composto. Lembrando que nesse tipo de estrutura aqui, né, cada vértice, cada pontinha representa um carbono. Então, cada bolinha azul aqui é um carbono. Eu vou redesenhar esse composto colocando carbonos, né? E para determinar a fórmula molecular, eu preciso saber quantos hidrogênios tem aqui. Cada carbono, eu estou vendo fazer 2 ligações. Para que eles fiquem com 4 ligações, eu vou ter que colocar 2 hidrogênios em cada carbono. E aqui, ó, nós fechamos a fórmula estrutural completa do nosso gás mostarda. A fórmula molecular é um composto formado, então, por 4 carbonos. São 8 hidrogênios, né? 2 em cada carbono. Nós temos 2 cloros, um em cada ponta, além de um enxofre. Então, fechamos aqui a fórmula molecular. As alternativas aqui, ó, sobrou a C e a B, né, com a fórmula molecular igual a que eu achei. Então, de fato, inevitavelmente, a gente vai ter que saber se esse gás ele foi utilizado na Primeira ou na Segunda Guerra. Aí, é os conhecimentos de história. Tá? Esse gás ele foi utilizado na Primeira Guerra, por ambos os lados, tanto pela Tríplice Entente quanto pela Tríplice Aliada. Uma coisa que eu lembrei vendo essa questão foi o primeiro filme da Mulher Maravilha, que é um filme que é ambientado na Primeira Guerra Mundial. Naquele filme, a vilã ela produz algumas substâncias tóxicas e tem um momento do filme que ela fala que é uma substância tóxica derivada do gás mostarda. Então, me ajudou a lembrar aqui que essa substância foi utilizada na Primeira Guerra Mundial, onde é ambientado o filme, e com isso, então, fechamos na alternativa C. Questão 70. Pessoal, a questão 70 traz um texto sobre um pesquisador que ele conseguiu produzir a lâmina de ouro mais fina do mundo, né? A mais fina fabricada até hoje. É uma lâmina tão fina que ela é formada praticamente por 2 átomos só, um do lado do outro. Tá? Ele traz uma informação aqui que vai ser bem importante, que essa lâmina ela tem uma monocamada, ou seja, uma lâmina que tem 0,47 nanômetros de espessura.
Tá? Então imagina um papel, né? O papel é uma lâmina, só que a espessura dessa lâmina é 0,47 nanômetros, extremamente fina, somente 2 átomos de ouro. E, continuando aqui na questão, ele pede para a gente considerar a densidade do ouro de 19 gramas por centímetro cúbico. Ele é bonzinho com a gente, lembra que 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros. Era uma informação que não necessariamente precisava ser fornecida, né? A gente tem que saber que nanômetro que nano é 10 a menos 9. E ele fala que as outras dimensões da folha é de 5 centímetros de largura e 10 centímetros de comprimento. Aí a pergunta é qual vai ser a massa de ouro dessa lâmina. Para fazer a questão, então, eu cortei aqui parte do texto, deixei só as informações necessárias. Lembre-se que o exercício ele forneceu para a gente a densidade, ele perguntou para nós a massa, então a gente vai usar a fórmula de densidade, né? Que diz que densidade é a massa sobre o volume. Nós temos então a densidade, queremos a massa, falta descobrir o volume. E como que eu vou descobrir o volume, pessoal? Bem, a gente vai imaginar que essa folha é uma folha retangular, então a gente precisa multiplicar as 3 dimensões dela, né? Largura, comprimento e a espessura, certo? Uma coisa importante antes da gente calcular o volume é que, olha aqui, ó, a densidade, o volume está em centímetros cúbicos. Então, nós iremos calcular o volume em centímetros cúbicos. Tá? Para isso, a gente vai pegar, então, os 5 centímetros de largura, vezes os 10 centímetros de comprimento, vezes, agora a gente vai ter que tomar um cuidado aqui. A espessura da minha lâmina é de 0,47 nanômetros. Lembrando que nano é 10 a menos 9 metros. Só que nosso cálculo aqui está todo sendo feito em centímetros, até porque a gente quer descobrir em centímetros cúbicos. E como que a gente converte de metros para centímetros? Basta multiplicar por 100 ou multiplicar por 10 à segunda, o que leva então a nossa folha a ter 0,47 vezes 10 a menos 7 centímetros. Ok, agora que o valor está em centímetro, né, a gente pode jogar aqui para calcular o volume. Multiplicando tudo isso aqui, nós chegaremos então ao volume em centímetros cúbicos. E no caso aqui, dá 23,5 vezes 10 a menos 7 centímetros cúbicos. Jogando na fórmula de densidade, eu vou resolver aqui do lado onde eu tenho um pouquinho mais de espaço. A densidade a gente sabe que é 19, a massa é exatamente aquilo que eu quero descobrir, e o volume então é 23,5 vezes 10 a menos 7. Esse valor então passa multiplicando, nós iremos fazer 29 vezes 23,5 vezes 10 a menos 7 e chegaremos então à nossa resposta. Nossa conta, então, dá 446,5 vezes 10 a menos 7 gramas, né? Afinal, nós estávamos calculando a massa. Transformando isso aqui em notação científica, né? Eu precisaria andar 2 casas com a vírgula, então daria 4,465. Como eu andei 2 casas com a vírgula para a esquerda, eu vou aumentar aqui em 2 a potência de 10. Tá? Essa é a massa da nossa lâmina de ouro e ele quer saber, na verdade, a ordem de grandeza. Bem, sendo essa aqui a nossa massa, qual que vai ser a ordem de grandeza? Como já está em notação científica, né, a nossa potência aqui é 10 elevado a menos 5 e o número que acompanha, né, a nossa potência ele é menor do que 5. Então, ele está mais próximo do 10 a menos 5 do que o 10 a menos 4, né? Caso o número aqui fosse maior do que 5. Indicando, então, que a ordem de grandeza da nossa massa é da casa de 10 a menos 5. Fechamos, então, a questão. Questão 71. Questão 71 é uma questão bem direta. Ele passa para nós de cara 4 reações, sem muito contexto, sem muita explicação.
falando que são reações de oxirredução, mas ele quer saber qual delas apresenta um reagente atuando simultaneamente como oxidante e redutor, uma situação que é possível de acontecer. Então, a gente vai ter que trabalhar aqui cada uma das reações para descobrir quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Por conta disso, eu separei um slide aqui com mais espaço para a gente calcular os NOx, os números de oxidação. Vamos começar pela primeira reação. Então, a gente começa aqui pelo Cl2, uma substância simples. Substância simples tem NOx igual a zero. O hidróxido de sódio, NaOH, elementos da família 1, sempre que tiver ligado a alguém vai ser mais 1. O oxigênio costuma ser menos 2 e o hidrogênio costuma ser mais 1. NaClO, aqui eu vou ter que fazer com um pouquinho de calma. O sódio, por ser da família 1, ele sempre vai ser mais 1 quando tiver ligado a alguém. O oxigênio ele costuma ser menos 2. Note que essa substância aqui ela não tem carga. Para que ela não tenha carga, um óxido cloro vai ter que ser um número aqui, né? Que faz com que essa soma dê zero. E esse número vai ter que ser mais 1, né? Tá? Se o sódio e o cloro forem mais 1, vai dar o total de mais 2, que vai anular o menos 2 do oxigênio. O NaCl, nós temos o sódio da família 1 ligado a um elemento, mais 1, resta o cloro ser menos 1, e na água não tem muito segredo, é o padrão. Então, eu calculei o NOx de todo mundo. Se vocês prestarem atenção, o sódio ele não mudou, o valor antes da seta era mais 1, depois da seta todos os sódios são mais 1, o oxigênio também não mudou, nem o hidrogênio. O que aconteceu aqui está relacionado ao cloro. Olha, inicialmente nós tínhamos 2 cloros com NOx zero. Desses 2 cloros que nós tínhamos, um deles virou cloro mais 1. Tá? Então, um desses cloros sofreu uma oxidação. O outro cloro, pessoal, ele acabou virando aqui, o cloro menos 1. Então, o outro cloro, ele acabou sofrendo uma redução. Então, notem que essa mesma substância, tá, o Cl2, eu tive um elemento que oxidou e um elemento que reduziu. Logo, essa substância ela está atuando como agente redutor e como agente oxidante, certo? Então, a primeira reação é uma reação que satisfaz aquela condição que ele trouxe para nós. Reação 2, ele traz a reação de uma bateria chumbo-ácido, começando então pelo sulfato de chumbo. Uma coisa que é importante nós lembrarmos é que o sulfato ele tem carga 2-. Isso aqui vai ajudar bastante a gente para descobrir qual é a carga do chumbo. Porque se o sulfato tem carga 2-, o chumbo aqui vai ter que ter carga 2 positivo. A água segue o padrão, mais 1 para o hidrogênio, menos 2 para o oxigênio. Aqui nós temos então o chumbo sozinho, carga 0. E nós temos o óxido de chumbo. Mas qual óxido de chumbo é? Será que é o chumbo 4 ou é o chumbo 2? A gente vai ter que calcular aqui, tá? PbO2. Óxidos, o oxigênio ele tem carga menos 2, só que eu tenho 2 oxigênios, totalizando menos 4 de carga. A soma de todas as cargas tem que dar 0, logo a carga do chumbo vai ter que ser mais 4. Então, nós descobrimos que nesse caso aqui, o chumbo é mais 4, o oxigênio é menos 2. E no ácido sulfúrico aqui, pessoal, eu nem preciso calcular porque o ácido sulfúrico ele usa o ânion sulfato, ou seja, o ânion sulfato que eu tinha antes da seta continua existindo depois da seta, não sofre nenhuma alteração, indicando então que não vai mudar o NOx, tá, do enxofre aqui, que eu até poderia calcular, mas eu não preciso. E notem que nesse caso aqui eu caio numa situação bem parecida de cima. Por quê? Antes da seta o chumbo tinha NOx mais 2. Depois da seta nós temos chumbo com NOx 0, ou seja, chumbo que está sofrendo redução. Mas nós também temos chumbo com NOx mais 4. Ou seja, nós também temos chumbo que está sofrendo oxidação. Então, dos 2 átomos de chumbo que eu tenho nessa reação, um deles reduz, o outro oxida. Nessa reação, então, eu tenho a mesma substância, né, o sulfato de chumbo, atuando como agente oxidante e como agente redutor. Então, tanto a reação 1 como a reação 2
cai na condição que ele pediu no exercício. Olhando aqui a reação 3, essa aqui é até relativamente rápido de fazer. Nós temos o magnésio, NOx zero, substância simples, e o gás oxigênio, que é a mesma coisa, substância simples, virando o óxido de magnésio, que é a combinação do magnésio mais 2 com o oxigênio. E aqui, pessoal, é uma reação de oxirredução, só que nós temos um elemento que oxida, que é o magnésio. Então, o magnésio é o agente redutor, né? Quem sofre a redução é o agente redutor. E o outro elemento, o oxigênio, é o elemento que sofre a redução. Então, ele é o agente oxidante. Dessa vez, nós tivemos substâncias distintas, né? Uma substância é o agente redutor, a outra é o agente oxidante. Então, vamos descartar aqui a reação 3. Já na reação 4, nós temos o carbonato de cálcio. Eu vou calcular o NOx separado aqui no canto. O cálcio, por ser um elemento da família 2, né, dos metais alcalinos terrosos, sempre que ele estiver ligado a alguém, ele vai ser mais 2. O oxigênio costuma ser menos 2. No total, né, somando todas as cargas, nós temos 2 do cálcio e menos 6 do oxigênio, menos 2 de cada um dos 3 oxigênios. A soma tem que dar 0. Para que essa soma dê 0, o NOx do carbono aqui vai ter que ser mais 4. Ok? Então, nós descobrimos os NOx aqui. O cálcio é mais 2, o carbono é mais 4 e o oxigênio é menos 2. No CaO não tem muito segredo. O cálcio ele é mais 2, elemento dos metais alcalinos terrosos, e o oxigênio é menos 2. E o CO2, eu poderia calcular aqui, ó. Nós vamos lembrar que o oxigênio costuma ser menos 2. Como nós temos 2 oxigênios, vai dar um total de menos 4. A soma tem que ser 0. Para que isso se anula, o NOx do carbono vai ter que ser mais 4. E aí nós fechamos aqui. E se nós prestarmos atenção, essa última reação aqui, ó, o NOx de ninguém muda. Tá? O cálcio era mais 2, continua mais 2. O carbono era mais 4, continua mais 4. E o oxigênio era menos 2, continua menos 2. Essa última reação, ela sequer é uma reação de oxirredução. Então, nós vamos descartar a reação 4, vamos ficar então com a reação 1 e 2, o que leva então como resposta a alternativa E. Com isso, fechamos a questão 71. Continuando aqui, nós temos o texto que seria utilizado para a questão 72 e 73, apesar que a leitura desse texto ela acaba não influenciando na resolução da questão, mas em resumo, ele é um texto que fala sobre a produção de biogás, né, e o uso dele aí para se produzir energia elétrica. Ele comenta também que o biogás pode ser purificado para gerar biometano, né, que é utilizado aí como o gás natural veicular, utilizado como combustível de automóveis. E ele dá para nós uma tabela indicando a diferença entre o biogás e o biometano. Basicamente, a diferença é a quantidade de metano e dióxido de carbono, né? O biometano tem mais metano e menos dióxido de carbono. A pergunta 72, ele traz para a gente, se compararmos volumes iguais de biogás e biometano sobre pressão de 2 atm, é possível calcular a diferença, tá? Que diferença que ele quer que calcula? A pressão parcial de metano nessa substância menos a pressão parcial de metano nessa aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Ele deu para nós, pessoal, a porcentagem em volume. Uma coisa importante de nós lembrarmos é que volume é diretamente proporcional ao número de mols. E por que isso é importante? Porque se eu tenho 60% de volume de metano e 40% de dióxido de carbono, eu posso afirmar sem nenhum problema que 60% das minhas moléculas são metano e 40% são dióxido de carbono. Tá? Essa porcentagem em volume, ela serve também como uma porcentagem em mol. E como que a gente calcula a pressão parcial? Bem, a gente pega a pressão total, que no caso é 2, tá? E multiplica pela porcentagem em mol.
No caso do biogás, a porcentagem em mol é de 60%, o que na forma centesimal é 0,6, né? Tá? Então, calcular 60% de 2, basta multiplicar por 0,6. Nós chegamos então que a pressão parcial de metano nesse gás é de 1,2 atm. E agora nós faremos a mesma coisa para o biometano. Nós temos 2 atm, né, desse gás. Desses 2 atm, a gente sabe que 95%, ou seja, 0,95, é metano. E aí, se nós fizermos 2 vezes 0,95, nós chegaríamos então a 1,9 atm, que é a pressão parcial de metano no segundo gás. Então, é só isso, é uma questão, se você percebe que você pode fazer essa relação direta, acaba se tornando uma questão simples, tá? Ele quer a diferença entre a pressão parcial do metano no biometano, que é 1,9, menos a pressão parcial do metano no biogás, que é 1,2. Resolvendo essa conta aqui, nós caímos em 0,7 atm, resposta alternativa D. Questão 73. Essa questão é uma continuação, então, daquele texto e da questão anterior, que fala a respeito de biogás e da sua conversão em biometano. E essa questão fala justamente isso, como que você obtém o biometano a partir do biogás. E ele fala, então, que você aumenta o teor de metano pela diminuição do teor de dióxido de carbono. Então, dessa maneira, se eu conseguir tirar CO2 de alguma forma, eu converto biogás e biometano. Ele fala, então, um procedimento que pode ser empregado com essa finalidade é fazer o biogás. É fazer o que com esse biogás? Na primeira opção, na alternativa A, ele fala que uma das opções é borbulhar em solução aquosa concentrada de ácido clorídrico. Galera, quando nós borbulhamos CO2 em uma solução aquosa, esse aqui é um óxido ácido, ele acaba produzindo o ácido carbônico. Só que esse ácido carbônico aqui não vai reagir com ácido clorídrico, tá? E o ácido carbônico ele é extremamente instável, ele vai se decompor, ele vai voltar a ser CO2 e água. Então não é a opção A. Entretanto, se eu borbulhar numa solução aquosa saturada de hidróxido de cálcio, aí nós temos uma novidade. Qual que é? Nós formaríamos um ácido, esse ácido reagiria com essa base, e aí nós formaríamos como produto sal, no caso aqui o carbonato de cálcio, e água. E o carbonato de cálcio é um sal insolúvel. Então, nesse caso aqui, ia funcionar por quê? Porque o CO2 mergulhado em água ia formar ácido carbônico, que em contato, né, com hidróxido de cálcio da solução, ia formar carbonato de cálcio sólido. Então, você ia retirar o CO2 da solução, né? Ele, no fim das contas, ele ia parar lá no carbonato, no sólido. Então, a gente fecha aqui a nossa questão na alternativa B. Esse é um bom método aí para se retirar CO2 do gás. Vamos ver agora por que as outras alternativas estão erradas. A alternativa C, ele fala que a gente poderia atravessar o gás por uma tubulação preenchida com secante sílica gel. Esse secante aqui, ele consegue retirar água. Tá? Se tivesse o vapor da água no gás, ele conseguiria retirar. Mas, nesse caso, não é o nosso problema. A gente não quer tirar água. Então, não. Atravessar filtros de areia, como empregados nas estações de tratamento de água, esses filtros aqui, ó, eles são capazes de separar líquido de sólido não dissolvido. Essa é a função de filtro. Não é o caso, né? Que o caso é uma mistura de dois gases. E aí acaba sendo o mesmo problema da alternativa E, né? Ao invés de filtro de areia, ele fala de filtro de papel. Só que esses filtros de papel, utilizado aí nos automóveis, os exemplos, ele vai conseguir separar o gás de sólidos. Ele não consegue separar dois gases diferentes. Então, também não é a alternativa E. Com isso, fechamos a questão 73B. Questão 74. Ele vai fazer um teste com uma amostra de água mineral, utilizando 3 indicadores ácido-base, que estão indicados aqui, ó, 3 indicadores que eu nunca tinha visto. E ele vai me dar algumas pistas. Ele me dá, então, as cores que o indicador muda. Por exemplo, o primeiro indicador, ele sai do vermelho azulado
para o amarelo alaranjado, e ele fala qual que é o intervalo. Isso aqui é uma coisa importante. Nesse intervalo aqui, o meu indicador ele está mudando de cor. Tá? Então, como ele está mudando, nesse intervalo aqui, eu teria uma cor intermediária entre essas duas. Tá? Agora, fora desse intervalo, para valores, por exemplo, menor que 6,8, como ele ainda não vai ter virado, ele seria o vermelho azulado. Para valores maiores do que 8, ele seria amarelo alaranjado. Beleza? Então, as cores que ele me deu aqui é a cor antes dessa faixa e a cor depois. Essa água mineral, por exemplo, se eu coloco o indicador nela, ela fica amarelo alaranjado. Com isso, tem uma pista. Eu sei que o pH dessa água vai ter que ser maior do que 8. Então, esse é o segredo do exercício, porque olha só, continuando, né, o texto do exercício, ele pede para nós, analisando as informações da tabela e sabendo que o Kw, a constante de ionização da água, é 1 vezes 10 a menos 14, ele quer saber a concentração de íons OH- na água mineral. Então, ele me dá uma faixa aqui. Vamos voltar, vamos continuar discutindo o pH, para a gente saber qual que vai ser a faixa aí da concentração de OH-. No segundo caso, ó, eu tenho essa faixa de 10 a 12,1. É uma faixa que indica para a gente que antes desse valor vai ser amarelo claro, depois desse valor vai ser amarelo acastanhado. Como ele deu para nós amarelo claro, a gente sabe que o pH vai ter que ser menor que 10. Tá? Olha só, a gente já descobriu que o pH está entre 8 e 10. Já é uma pista interessante. No último caso, ó, valores menores que 7,4 seria amarelo, valores maiores do que 9 seria púrpura. Como a nossa água mineral com o indicador ficou púrpura, significa que o pH da nossa água mineral é maior que 9. Ó, aqui a gente restringiu um pouquinho a faixa. Antes a gente sabia que estava entre 8 e 10. Agora a gente sabe que tem que ser maior que 9. Então a gente sabe que o nosso pH ele vai ter que ser maior que 9, mas ao mesmo tempo ele vai ter que ser menor que 10. Isso aqui é uma informação importante. Eu quero saber a concentração de OH- e eu vou fazer o seguinte, então. Ao invés de usar pH, eu vou utilizar pOH. Como que eu descubro o pOH? É aquilo que falta para 14, né? Como é aquilo que falta para 14, onde era 10 vai virar 4 e onde era 9 vai virar 5. Então agora a gente sabe que o nosso pOH ele está entre 5 e 4. Ele tem que ser maior que 4 e menor que 5. Ah, eu tive que mudar os sinais aqui, né? Porque inverteu os valor maior com valor menor. Então, se o nosso pOH está entre 5 e 4, como que a gente faz mesmo a concentração de OH-? Concentração de OH- é 10 elevado a menos o valor de pOH. O que indica para a gente que os valores eles estarão, então, entre 10 a menos 5 e 10 a menos 4. Os valores, então, da concentração de OH-, tá? Tem que ser menor que 10 a menos 4 e maior que 10 a menos 5. Essa aqui era a conclusão que eu precisava tirar, o que vai levar, então, a gente a marcar a alternativa C. Fechamos, então, a questão 74. Questão 75, ele traz para nós um diagrama de fase da água, um diagrama que indica para nós se a água vai estar sólida, líquida ou vapor, conforme a temperatura ou a pressão. E ele pergunta para nós como que a gente pode fazer um método de congelar toda a água, só que ele quer fazer isso fazendo uma sublimação, ele quer sublimar a água, ou seja, ele quer congelar ela passando diretamente do estado gasoso, tá? Sem passar para o estado líquido. E aí ele pergunta para nós qual que vai ser as condições para que isso aconteça. Então, essa transição do sólido para o vapor, direto para o gasoso, ela acontece nessa faixa aqui, ó, que eu estou pintando de amarelo. Tá?
Essa faixa aqui, ó, entre o verde escuro e o branco, você tem passagem de sólido direto para vapor. E, bem, essa faixa aqui ela vai acontecer primeiro, olha só, ela só acontece em pressões menores do que 0,61, não é isso? Então, se nós formos olhar a pressão, para que aconteça a sublimação, né, sem passar pelo líquido, primeira condição é ter uma pressão inferior a 0,61 kPa. Só de saber isso, a gente já matou então que a resposta é a alternativa E. E aqui, pessoal, ele fala temperatura inferior a 0,0025 graus Celsius. Na verdade, a temperaturas inferiores ao ponto triplo, a temperaturas inferiores a 0,01, já é possível, né, sobre essa pressão aqui de 0,61, já é possível fazer a sublimação. Entretanto, se nós falarmos da pressão ambiente, tá, uma outra maneira de você passar do sólido direto para o líquido, mas na pressão ambiente, é você deixar nessa temperatura de 0,025 e começar a baixar a pressão, tá? E aí eu também conseguiria, baixando a pressão, passar do estado sólido para o estado líquido na pressão ambiente. Só que esse processo que eu acabei de comentar, ele só vai acontecer em temperaturas inferiores a 0,025. Então, com isso, confirmamos a nossa resposta da questão 75 na alternativa E. Para fechar, vou resolver então a questão 78, uma questão que está na prova de física, mas usa bastante química, né? Tem cálculo estequiométrico e gases que é um assunto aí visto tanto na física quanto na química. Ele explica para nós então que foi feita uma experiência na qual o professor colocou alumínio numa solução de ácido clorídrico. Aconteceu essa reação que nós estamos vendo aqui, né, que forma gás hidrogênio, as bolinhas, e cloreto de alumínio, um sal que fica dissolvido. Ele começa a dar algumas informações, nós vamos ter que fazer uns cálculos. Então, para isso, eu separei aqui um slide com mais espaço. Eu vou separar as informações relevantes que foi fornecida, por exemplo, a massa de alumínio que nós temos no início da reação. Ele dá também a massa molar do próprio alumínio. Uma informação que a princípio nós tínhamos que saber, né? Que 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. O R, o valor da constante universal dos gases. E ele fala que todo o hidrogênio vai ser armazenado nessa temperatura de 27 graus Celsius em um recipiente de volume 10 litros. Dado todas essas informações, ele termina perguntando para a gente qual que vai ser a pressão a qual o hidrogênio fica submetido. Então, esse exercício aqui a gente vai ter que fazer um cálculo estequiométrico para descobrir quanto de hidrogênio foi produzido. Por fim, usar a fórmula de gases aí para descobrir a pressão. Vou copiar aqui a equação para nós fazermos o cálculo estequiométrico. Bem, nós partimos aqui de alumínio. Nós sabemos então que a cada 1 mol que eu reagir de alumínio, eu formarei 3 sobre 2 mols de hidrogênio, tá? Nós temos a massa molar do alumínio, né? Se 1 mol de alumínio, lembrando que 1 mol de alumínio são 27 gramas, produzem 3 sobre 2 mols de hidrogênio, quanto que produziria essa quantidade aqui, ó, tá? A gente vai fazer então uma regra de 3, comparando massa de alumínio com o número de mols de hidrogênio. Primeiro, colocando a informação que a gente sabe, né? 27 gramas de alumínio dá 3 sobre 2 mols de hidrogênio. 6,75 gramas, que é a quantidade que a gente usou, daria quantos mols? X, né? E aí a gente resolve essa conta. Então, nós descobrimos aqui qual é o número de mols de hidrogênio produzido nessa reação.
E aí, agora que eu sei o número de mols, eu vou pegar novamente um slide em branco aqui, para que eu tenha espaço para fazer. Para descobrir qual seria a pressão, a gente vai utilizar a lei geral dos gases, né, dos gases ideais, PV igual a nRT. Agora eu posso usar essa fórmula por quê? Porque a pressão é exatamente o que eu quero descobrir. O volume, bem, o volume é 10 litros, mas aqui a gente vai ter que tomar um cuidado. Notem que o valor de R ele está no Sistema Internacional de Medidas, né? Na qual aqui você tem a medida em joules. No Sistema Internacional, o volume ele não está em litro, ele tem que estar em metros cúbicos. Então, o correto aqui é a gente converter esses 10 litros para metros cúbicos. Se 1 litro é 10 a menos 3, 10 litros é 10 a menos 3 metros cúbicos. Ou outra maneira de escrever, né? Já simplificando aqui, 10 a menos 2. Então, eu tenho que tomar esse cuidado aqui na hora de jogar o volume. O número de mols, todo o cálculo anterior que eu fiz é justamente para descobrir o valor de N, né, que nós descobrimos que é 0,375. O R, o exercício nos forneceu como 8, e a temperatura nós também temos que tomar um cuidado, que essa temperatura ela tem que estar em Kelvin. Então, nós vamos fazer 27 mais 273 para chegar no valor de 300 kelvins. Agora, bastaria a gente isolar a pressão. E resolvendo aqui, né? 9 dividido por 1 é 9. Mantém a base, subtrai os expoentes. 2 menos menos 2 dá 4, né? Vai ficar 2 mais 2. E como nós estamos medindo no sistema internacional, isso está medido em Pascal. Então, a pressão de hidrogênio obtida é de 9 vezes 10 a quarta Pascal. Voltando lá atrás, onde nós tínhamos as alternativas, o valor mais próximo, então, é o da alternativa D. Fechamos a correção da nossa prova. Então, se você gostou dessa correção, lembre-se de se inscrever no meu canal e até a próxima, pessoal!